Antes de nosso vídeo começar, inscreva-se, curta e compartilhe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos esta noite. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta, da primeira epístola de Pedro, capítulo 2. A nossa perícope, ou seja, o texto separado para hoje, seguindo aqui a divisão, nós vamos ler o versículo 11 e versículo 12. A nossa exposição estará contida nestes dois versos. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Os irmãos acompanhem atentamente a leitura que farei. Deus fala assim à sua igreja: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Senhor nosso Deus, graças te damos. Mais uma vez, erguemos as nossas vozes a Ti em oração, Deus, para expressar a nossa total dependência do Senhor. Sim, Deus, estaremos usando nesse momento esse meio lícito que o Senhor deixou, a saber, a oração, para orar ao Senhor, para pedir que o Senhor lance luz nesse texto, um texto que já é inspirado pelo Senhor mesmo. E como o Senhor falou à igreja no primeiro século, por boca do apóstolo Pedro, e o Senhor continua falando desde então, hoje não será diferente. Por isso nós rogamos ao Senhor que, a despeito de nós, da nossa fraqueza, dos nossos pecados, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e lance luz nesse texto. E que Cristo, que é o profeta por excelência, fale à tua igreja. É no nome dele e para a glória dele mesmo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós iremos iniciar aqui aquilo que nós chamamos da segunda parte da carta do apóstolo Pedro à igreja, que ele vai até o capítulo 3, até o versículo 12. Há uma divisão aqui, só para vocês entenderem, porque tem hora que a gente expõe 8 versículos, 6, porque a divisão quem faz não sou eu. É o próprio texto. Na língua portuguesa, ou seja, na nossa tradução, fica difícil. Porque, ora, a sociedade bíblica, você percebe que ela acerta, ela coloca uns textos, uma sugestão em negrito, tem hora que ela acerta na divisão, mas tem hora que ela não acerta. Então, essa divisão ela é feita no texto original, do grego. Porque no original ele foi escrito sem essa divisão de capítulos. Então, aqui nós temos essa divisão de assuntos, onde o assunto principal aqui, onde Pedro vai tratar com a igreja, é a submissão dos eleitos. Perceba, Pedro vem falando o tempo todo a quem? Ao seu público, aos eleitos, ao qual ele chama de peregrinos, forasteiros. E, primeiramente, nesse momento, Pedro, então, ele trata o apóstolo sobre a submissão quando é vista no relacionamento da igreja com Deus. Primeiramente, essa submissão dos eleitos é deles para com Deus. Depois, nós vamos ver que o apóstolo, então, ele demonstra, então, ele fala em outras áreas. Por exemplo, ele vai falar no relacionamento dele com as autoridades, que é a nossa próxima exposição, do versículo 13 ao 17. Depois, do versículo 18 ao 25, ele fala sobre no serviço. No capítulo 3, já entrando no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, ele fala no casamento.
E por fim, do versículo 8 do capítulo 3 até o versículo 12, ele fala sobre a igreja. Mas, primeiramente, hoje nós iremos ver o relacionamento com Deus, ou seja, dos eleitos para com Deus. Isso precisa ser entendido à luz das Escrituras, irmãos, para que o nosso relacionamento com o Senhor ele seja bíblico. Ele produz em nós aquilo que as Escrituras devem produzir com poder e glória, e não aquilo que achismo ou que a gente pensa que pode produzir. Então, a primeira parte da carta, nós já vimos que as verdades que Pedro aborda estão relacionadas, no primeiro momento, sobre a vida que os eleitos de Deus receberam dele por meio da obra redentora de Cristo na cruz. Então, Pedro diz, aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos, e Pedro, ele diz com muita propriedade aqui, por ser apóstolo, não por estar usando a credencial apostólica, mas ele chama de raça eleita, de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz isso já no capítulo 1. E ele, então, vai dizer que esse povo foram chamados, eleitos, com um propósito. E qual é o propósito? De proclamar as virtudes daquele que os chamou, que os tirou do meio das trevas para a maravilhosa luz. Embora o verbo que aparece aqui na língua grega, proclamardes, esteja no auristo, na língua grega do substantivo ativo, ele traz a ideia de declarar por meio de palavras, e por meio, não só de palavras, mas por meio de um viver condigno, coerente com o Evangelho. Isso faz toda a diferença para nós. Por quê? Porque não basta só você dizer que é. Não basta só você andar com a Bíblia debaixo do braço ou dizer que pertence à igreja A, B ou C. O Evangelho deve estar em você. O Evangelho deve andar em você. Então, o crente mostra a sua fé em Cristo no seu procedimento, no seu viver diário. Então, vivendo, logicamente, uma vida santa, de acordo com o Evangelho. Logicamente, você vai estar em rota de colisão com o mundo. Por quê? Porque o mundo, ao qual Pedro se refere, ele está corrompido. E Pedro, então, vai mostrar quem ele é de fato. Então, ele está dizendo, ter nascido de novo implica em ser submisso. Logo, quem não é submisso, demonstra-se, então, ser submissos, demonstram não ser convertidos de fato. E é exatamente essa palavra que deve, então, bater no meu coração, no seu coração, para que, então, tenhamos, então, com toda certeza, se de fato há um novo nascimento, se há, de fato, uma regeneração em nós, ou se, de fato, olha, não passamos por esse novo nascimento. A nova vida concedida por Deus ao eleito, Pedro diz que é vista, primeiramente, na sua submissão. Então, agora eu peço que você volte os seus olhos para o versículo 11 e 12 que foi lido. Pedro, então, ele começa, amados. Veja que Pedro, ele inicia o texto. Pedro e João, ele usa muito essa linguagem pastoral. Amados. João usa filhinhos, é um tom pastoral. E então ele se dirige aos irmãos. Irmãos, qual é a ideia aqui de Pedro? Ele está, então, entrando numa área que também tem respeito a nós. Ou seja, a saber, a santidade. Pedro está dizendo que a santidade dos irmãos deveria ser demonstrada aos gentios. A vida deles, o procedimento deles, a submissão deles a Deus seria demonstrada diante dos gentios. Por quê? Convenhamos. Por vezes é muito fácil, fica fácil, melhor dizendo, na igreja, na comunhão dos santos, a gente ter mais essa conotação, né, de harmonia, né, de submissão. Mas muitas vezes é no secreto. Muitas vezes acontece no contexto que você está inserido, a sua submissão a Deus. O adjetivo, ou melhor dizendo, o objetivo da vida do crente é que Deus seja glorificado através da sua vida. É exatamente essa a primeira pergunta do breve
Catecismo do Westminster diz: qual é o fim principal do homem? Ou seja, Deus criou o homem para quê? E o Catecismo responde: Deus, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por isso, Pedro chamou a atenção daqueles irmãos, primeiramente para si próprios. Veja bem, a forma afetuosa, pastoral, com que Pedro se dirige aos seus irmãos, e são ovelhas, porque Pedro é pastor daquelas ovelhas, merece então esse destaque aqui. Eles o chamam de amado. Essa palavra, irmãos, na língua grega, o radical desses adjetivos aponta para o amor sacrificial. Aquele amor com o qual Cristo amou aqueles a quem quis salvar. Um amor sacrificial. Logo, eles eram amados por Pedro, porque primeiramente foram amados por Cristo. É exatamente isso que Pedro queria que ficasse claro na vida dos irmãos. Lá no capítulo 1, no versículo 22, Pedro já tinha exortado os irmãos a amar de forma fraternal, ou seja, de forma sincera. Então ele volta novamente a essa tônica aqui, em tom de exortação, mas num tom pastoral. Ele está exortando, mas ele não poderia ser diferente, porque ele usa exatamente a palavra que faz referência a um amor sacrificial. Então, a base do nosso amor por nossos irmãos é o amor de Cristo por eles. Nós não amamos os nossos irmãos por aquilo que ele faz por nós. Não, é por causa de Cristo, ou seja, não amamos uns aos outros porque fizemos-nos merecedores de alguma demonstração visível do amor dos nossos irmãos, mas tão somente porque Cristo nos amou. E é por isso, irmãos, que nós, ou melhor dizendo, que não temos direito algum de deixar de tratar com amor aqueles a quem Cristo amou. É incoerente, é contraditório a nossa tratativa com os irmãos amados, a qual Cristo morreu e se entregou por ele. Nós amamos porque Cristo amou. Não é porque ele fez alguma coisa de bom para nós. Ou porque eu tenho que ser um bom rapaz. Não. O bom Senhor não amo por causa de Cristo, por causa do amor dele. E Pedro ele continua dizendo: exorto-vos como peregrinos, como forasteiros que sois. Ele aqui, nesse exato momento, ele está usando da sua autoridade apostólica. Essa autoridade, nós já vimos que ela foi dada por Cristo. Porque, irmão, se você for observar, uma dica, geralmente quando o apóstolo Pedro, é uma característica, você vê isso na teologia paulina do apóstolo Paulo, mas Pedro também, geralmente eles se identificam, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. De igual modo, Paulo também faz isso. Por quê? Você deve saber que no primeiro século, o apostolado desses homens constantemente era confrontados. Muitos diziam: não, eles são apóstolos, não, eles se fizeram apóstolos. Então Pedro se identifica à igreja, não porque a igreja estava desconfiando deles, porque eles sabiam do poder do Espírito na vida daquele apóstolo, mas sim para ficar claro que o apostolado deles vinha da parte de Cristo. Então, ele usa essa autoridade apostólica aqui, que é dada por Cristo, exorto-vos. O verbo na língua grega aqui quer dizer encorajar, consolar. Eu estou consolando vocês. Eu quero exortar vocês no sentido de encorajar vocês. Aqueles irmãos, percebe, eles vinham da dispersão. Versículo 1, capítulo 1. Eram judeus que moravam fora de Israel, de fala grega, eram judeus de fala grega. Eles estavam fora da Palestina. Literalmente, eles eram peregrinos, forasteiros, porque habitavam não no seu país, mas em outro país. Pedro, então, usando aqui essa condição em que eles se encontravam, ele aponta para uma condição espiritual deles, que é a de todos os crentes. A saber, somos todos peregrinos. Perceba, eu já falei aqui em outro momento, nós somos peregrinos. Forasteiros não. Nós não somos forasteiros. Peregrino se aplica a nós, de igual modo aos irmãos do passado. Nós somos peregrinos neste mundo, porque estamos galgando
Nós estamos fazendo o caminho de volta para casa, para a Jerusalém. Por isso, nesse mundo nós somos forasteiros. Desde que foi expulso do Éden, o homem ele é um peregrino, ele é um peregrino neste mundo. Enquanto o adjetivo peregrino que aparece aqui na língua grega, ele aponta para alguém que está no estrangeiro, no outro país, habitando num país que não é seu. O adjetivo forasteiro, na língua grega, indica um visitante, fazendo ali uma breve estadia. Como um peregrino que, estando em outro país, mantém sua própria cidadania. Esse é o ponto. O crente sabe que sua cidadania ela é celestial, ela não é deste mundo. Então, ele chega à conclusão que ele é um cidadão celestial. Ele não pertence a este mundo. João já diz isso no Evangelho, no capítulo 17, versículo 18. Então, perceba, meus irmãos, como estrangeiro, o crente sabe que está de passagem por este mundo. E aí vem, agora, na minha mente, uma ideia diabólica, né, que muitas vezes permeia na cabeça das pessoas, de que ele quer se apegar a esse mundo, às coisas materiais deste mundo, como se ele fosse ficar aqui, mas são transitórias. Nós estamos aqui de passagem. A diferença é que o crente tem o discernimento. Ele não se apega a este mundo, porque ele sabe que ele não é daqui, que ele não pertence. Pois como forasteiro, melhor dizendo, ele não tem os mesmos privilégios dos cidadãos deste mundo. Mas em contrapartida, os cidadãos deste mundo jamais terão os privilégios que o crente tem referente à glória eterna. E Pedro vai dizer: avó, e vos absterdes das paixões carnais. Percebe, ele ainda está em tom de exortação. Mas você já sabe que a exortação de Pedro ela é pastoral, é encorajando. E agora, então, ele começa como se fosse apertar, então, o parafuso, assim por se dizer. É como se ele estivesse dizendo: olha, na sua breve estadia neste mundo, o crente ele não é um turista. Ele não está fazendo uma prazerosa viagem de férias. Pelo contrário, ele é um viajante. Está ali em um albergue, que passa em uma estação. O crente, então, precisa ter uma bagagem leve. Veja como isso é interessante a gente entender. Uma bagagem leve que facilite sua locomoção neste mundo hostil. Daí, então, por isso, Pedro diz, você precisa se abster de coisas que tornarão a sua bagagem pesada um estorvo. O que Pedro passa a descrever agora, irmão, como coisas que os crentes têm de se abster. De quê? E aí, perceba que precisamos, então, entender, à luz das Escrituras, o que devemos nos abster, porque, às vezes, rotulam, né, algumas coisas de pecados, e então os crentes se privam de usufruir de bênçãos que o Criador deixou, e, por vezes, o legalismo leva a outro extremo, que é, por vezes, se abster de bênçãos que Deus deixou para nós e cometer pecados. Então, isso aponta para o fato de que o maior problema do crente não é o mundo hostil que cerca pelo qual ele é peregrino, mas sim a bagagem, que ele pode estar cheia de coisas reprováveis de Deus. Isso, então, torna a bagagem pesada. O verbo grego, na língua grega, que quer dizer abster-se, a ideia é manter-se afastado. Mantenha-se distante daquilo que aparenta ser mal. As coisas que podem tornar a bagagem do crente um peso excessivo. Pode se tornar um estorvo na sua peregrinação. Elas estão alojadas
no meu coração e no seu coração. Não é uma bagagem, literalmente, um peso. Não é para que... a ideia não é para que você se isole, para que você entre dentro de uma bolha, se isole do mundo, mas sim se abster das paixões carnais. E no texto grego a ordem das palavras está invertida. Carnais, paixões, dando assim mais ênfase à natureza dessas paixões. Mas a pergunta é, quais são essas paixões carnais? São os desejos pecaminosos, são os desejos depravados, que nos fazem agir de forma egoísta, pensando somente em nossa vontade, ignorando e desprezando a vontade de Deus. E mais adiante, na sua carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 4, ele traz à tona, ele apresentará alguns exemplos dessas carnais paixões. Outra verdade sobre essas carnais paixões, que elas fazem guerra contra a alma, meus irmãos. Aqui nós estamos diante de uma das verdades mais importantes sobre a luta contra o pecado. A escravidão do corpo e a redenção dos sentidos. Se essas carnais paixões são desejos pecaminosos, então estão relacionadas à nossa alma. As pessoas acham isso, afirmam isso, de forma achando que isso é correto. Não, elas são carnais, isto é, do nosso corpo. E o que é isso? São impulsos, são vícios com os quais o nosso corpo está acostumado a ser dependente. Enquanto a alma, ou seja, o coração e mente do crente deseja a glória de Deus e anseia por estar com Ele. O seu corpo, ainda sob os efeitos do pecado, tem desejos e apetites pecaminosos, os quais, meus irmãos, esteve preso antes de sua conversão. Pense aí comigo, pense aí, num irmão que luta contra o vício. O vício do álcool, o vício da pornografia, da mentira, da inveja, enfim, tanto que você possa imaginar. Pense aí, um irmão que é crente, que é salvo, mas luta com isso. Mas se vê atormentado diuturnamente pela tentação do vício. Mas ele luta contra. Mas ele obtém vitória sobre o mesmo. Mas no momento de descuido, ele cai na tentação. O que esse crente precisa fazer para ser livre desse vício? A primeira coisa que a pessoa deve fazer, entender, é compreender a sua luta. Compreender a sua luta entre os sentidos do seu corpo e a sua nova natureza espiritual. Você vai entender que elas estão em constante tensão. E, pasme, vai caminhar com você a vida toda. Essa constante tensão. Estarão toda a vida com você. É uma guerra, como disse o apóstolo Pedro. O verbo grego aqui, fazer guerra, guerrear, está no presente do indicativo médio da língua grega e aponta tanto para uma causada como uma sofrida. Você tem aqui aquilo que nós chamamos de uma disputa de dois lados. O tempo presente desse verbo aponta para uma guerra contínua. E para entender melhor isso, nós precisamos, então, tomar por empréstimo o texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Paulo descreve esse dilema. E para que você entenda melhor isso, o dilema da sua própria vida. Acompanhe comigo o que Paulo diz em Romanos 7, versículo 7 e diante. Melhor, a partir do versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Agora, o versículo 18, Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros, melhor dizendo, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Versículo 15 e depois do versículo 18 ao 23. Essa guerra só pode ser vencida se formos totalmente submissos ao Espírito Santo. Lançando mão das disciplinas espirituais, práticas que por vezes estão sendo esquecidas na igreja, como jejum, prática diária de devocionais, de meditação na palavra, riscar a sua Bíblia, fazer perguntas ao texto. Constantemente você está na palavra de Deus, bem como os demais meios de graça, a saber, o batismo e a ceia do Senhor. Também a adoração comunitária, meus irmãos. Adoração comunitária é isso aqui, é a Assembleia de Deus, a santa convocação dos santos, aonde Deus, na pessoa de Cristo, tabernacula no meio do seu povo. Isso fortalece o seu povo. Isso faz com que ouvir um sermão, estar no culto, elevando as suas vozes em oração, levantando a sua mão, o seu coração quebrantado, ouvindo o Espírito Santo falar ao seu coração. Isso, irmãos, são ferramentas santas da parte de Deus, e certamente nos levará a essa submissão ao Senhor Deus por meio do seu Espírito. Mas a ideia aqui é que Pedro diz, olha, primeiramente, depois de vocês olharem para si mesmo, para o coração de vocês, depois que vocês identificarem o pecado, porque, convenhamos, nós temos uma grande dificuldade de enxergar os nossos pecados, de enxergar as nossas misérias, mas com muita facilidade nós conseguimos enxergar dos outros. E Pedro está dizendo, enxergou a sua? Agora, olhe para os outros. Mantenha o mesmo procedimento. Ele diz isso no versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Irmãos, o que vem a ser esse exemplar procedimento? Para entender melhor, nós precisamos, então, olhar para o verbo na língua grega, ou melhor dizendo, o substantivo, que aparece, que dá a ideia de comportamento. Aponta para a conduta, aponta para o estilo de vida, aponta para a conduta que deveriam ter no meio dos pagãos incrédulos. E Pedro também usa um substantivo aqui, gentios, que não descreve a nacionalidade, mas sim a religião deles, ou a falta dela, melhor dizendo. Então, em termos, eram pagãos, eram idólatras, que olhavam para os cristãos com hostilidade. Fica evidente isso aqui nas palavras do apóstolo Pedro, quando ele diz, para que naquilo que falam contra vós outros, ou seja, eles acusavam, mas essa acusação aqui, por parte dos gentios, era uma acusação leviana. Ou seja, uma acusação caluniosa. Eles estavam caluniando os crentes daquela igreja. Diziam que os cristãos estavam fazendo coisas
erradas. Ou, na verdade, estavam honrando a Deus, glorificando a Deus. Isso é muito comum também no dia de hoje. Você encontrar grupos de cristãos que se têm uma posição firme. Por exemplo, a nossa posição contra o aborto bíblica, união homoafetiva. Mas é possível que se crie leis para dizer que estamos errados e até nos leve a cadeias. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui. Estavam acusando os cristãos de coisas erradas. Mas tinha um detalhe que Pedro traz aqui para nós. Eles acusavam, mas eles viam neles boas obras, observando-vos. Então, a ideia é que eles acusavam de forma leviana, mas eles observavam o procedimento e viam aquilo como, de certa forma, como coisa boa. Irmãos, quando somos tratados como malfeitores, o registro de nossa conduta cristã deve revelar boas obras ou ausência de falhas ou ausência de vícios. E é interessante que, nesse momento, a conduta cristã, ela revela muita coisa. E a segunda parte desse versículo, a qual Pedro ele traz uma verdade crucial da fé cristã para nós. Qual é? Todos haverão de glorificar a Deus. Hoje na escola bíblica dominical, o irmão Magdiel, ele fez uma colocação e a gente então entendeu exatamente que, em certo sentido, quando se dizem por aí que não importa a sua religião, você vai ser, no fim das contas, todo mundo será salvo. É aquilo que chamamos a salvação universal. Mas, biblicamente, todo homem, os que já morreram, se Cristo voltar hoje, se encontrarão com Cristo. Então, nesse sentido, todos haverão de glorificar a Deus, e se não agora, nesta vida, o farão no dia do juízo. Porque no dia do juízo, Cristo virá como juiz que é. Então, no sentido de que todos os homens se encontrarão com Cristo para ouvir a sentença, ou serão absolvidos, que estão à esquerda, ou de salvação, os que estão à direita do Senhor. Todos haverão de glorificar a Deus nesse sentido, se não agora, mas no dia do juízo. O ímpio, irmãos, ele pode passar a vida toda não dando glória a Deus. Mas, quando se deparar com o seu tribunal de glória, ele renderá louvor e glória que lhe são devidos. Porém, será tarde demais, pois não haverá lugar e nem tempo para misericórdia, porque o tempo da misericórdia, o tempo do favor, da longanimidade de Deus é agora. Mas no dia do juízo, isso não terá mais. Ali lhe restará somente a sentença de condenação. Os que objetam que tal condenação não pode ser uma ocasião de glorificação a Deus, como Deus será glorificado no dia do juízo, eles estão equivocados, pois as Escrituras são claras. O Senhor fez todas as coisas para determinar os fins, até o perverso para o dia da calamidade. Provérbios 16, 4. Contudo, jogar essa glorificação somente para o dia do juízo é um reducionismo que devemos evitar. Quando crentes desmentem com suas vidas piedosas as acusações caluniosas dos ímpios, não trazem glória para o nome de Cristo? Certamente sim. É exatamente, nós somos colocados nesse mundo como criaturas feitas por Deus,
mesmo que há em nós um resquício do pecado, mas o Senhor nos colocou neste mundo para sermos arautos, para sermos proclamadores das boas novas. E nós veremos isso mais adiante, na continuidade da exposição desse texto. Dito isso, irmãos, eu passo agora a fazer algumas aplicações para nós, do versículo 11 e 12. O que é que eu faço com tudo isso? A primeira coisa que eu digo é fazendo uma pergunta. Por que é que Cristo quer que você se afaste das carnais paixões? Como eu disse, o texto no grego está invertido. Além delas serem pecados, e como tais, desonra a Deus, e também o sacrifício de Jesus, elas também são completamente danosas, devastadoras para a sua alma. As carnais paixões são ilusórias. Elas prometem satisfação que não satisfaz. Mas, na verdade, o principal objetivo dela é escravizar, é destruir o caráter. Veja alguém que é entregue ao vício. Muito provavelmente ela pede o descrédito, até mesmo com o da família. Pede admiração. As pessoas não querem imitar, não querem ser igual a elas. Se você quiser demonstrar aos homens um comportamento exemplar, a fim de que sejam calados quando levantarem uma acusação de forma falsa, então submeta-se a Deus. Como você faz isso? Seja santo como Ele é. Submeta, abdique de sua própria vontade e faça somente a vontade que Deus quer que você faça. E aí isso é um negócio difícil. Porque falar é fácil. É muito bonito dizer, eu vou fazer a vontade de Deus. Mas pense em um campo de batalha. Mas eu não quero com isso desencorajar você a não estar fazendo isso. Muito pelo contrário. Se você já tem essa nova vida, se você sabe que é salvo em Cristo, então você está devidamente capacitado para viver de forma exemplar diante dos homens. Quando você for levianamente, melhor dizendo, acusado, quando você for atacado por alguém, preocupe-se somente em continuar honrando a Deus. Muitos cristãos entram em parafusos quando lhe fazem uma acusação leviana. Isso, de certa forma, demonstra também uma fraqueza espiritual. Porque se ela conhecer as Escrituras, ela vai dizer, já está escrito, que se levantar contra mim, por causa da verdade que eu vivo, por causa do meu testemunho, por causa das escolhas que eu faço, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, de criar meus filhos nos caminhos do Senhor, de privá-los desse mundo hostil, dessa propaganda que o mundo faz para atrair, quando na verdade quer só destruir a alma. Então eu diria para você, cuide do seu caráter. Cuide da sua reputação. Certamente Deus, se você cuidar do seu caráter, se você cuidar do seu bom procedimento, Deus cuidará da sua reputação. Não confie a sua reputação a homens, pois eles são mentirosos. Deus não. Ele tem prazer em guardar a reputação dos seus santos.